Olá, boa tarde para você. Está acostumado? Começa agora mais um SBT Rio Eleições 2016 e a gente está recebendo aqui no estúdio o candidato Flávio Bolsonaro do PSC, que concorre à Prefeitura do Rio de Janeiro pela coligação O Rio Precisa de Força para Mudar. Para me acompanhar, editor-chefe Humberto Nascimento, companheiro, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente para me ajudar. Candidato, boa tarde para o senhor. A gente começa sempre com uma pergunta do telespectador. E eu sempre pesquiso para ver qual é o assunto que o telespectador quer saber mais. Na sua teve uma diversidade muito grande, essa é a palavra. E eu peguei aqui uma muito interessante, que até agora nem tocou nenhum ponto, a gente não fez pergunta para nenhum candidato, que é em relação à política trabalhista por parte do município. E o Douglas Henrique coloca, é claro, uma pergunta mais abrangente. O que o senhor pretende fazer de políticas trabalhistas, principalmente em prol dos homoafetivos, negros, mulheres que ainda sofrem preconceito e, consequentemente, a gente sabe, dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E coloca uma pergunta minha na história. O que o senhor acha de você ter igualdade de salário em qualquer ramo, seja na prefeitura e qualquer lugar, para mulheres e homens? Bom, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Te agradeço. Como é o nome da pessoa que perguntou? Douglas Henrique. O Douglas, agradeço a sua pergunta. E eu tenho uma coisa muito clara para mim. As políticas não é de geração de emprego, é de qualificação das pessoas, que é o que a Prefeitura pode também fazer e possui até na sua Secretaria de Administração. Programas para isso, para capacitação de pessoas, tem que ser para todo mundo. Qual é a capacitação que eu tenho que dar diferente para quem tem a pele negra ou para quem tem a pele branca? A gente tem que olhar para as pessoas, com um olhar de igualdade, de respeito. É isso que a gente sempre prega. Minha briga nunca foi contra gays. Sabe o que eu digo sempre, Isabelle? Tem gays segurando o fuzil, fardados, servindo o exército brasileiro, lutando, dando as suas vidas pela nossa segurança na fronteira do nosso país, e a gente tem que ter muito orgulho disso. Eu sou contra essa segmentação da sociedade em função de cor da pele. Fica essa guerra, negros contra brancos, ricos contra pobres, homens contra mulheres. Se eu faço um concurso público na prefeitura, tem que ser para quem for mais capacitado. Quem tiver mais mérito, quem tiver mais capacidade, vai. E aquelas pessoas que não conseguem competir em nível de igualdade, porque estudaram numa escola pública de má qualidade, por exemplo, cabe à prefeitura oferecer esse tipo de curso para a pessoa se capacitar, às vezes para até nem fazer um concurso público, Isabelle, para ter uma profissão digna como qualquer outra e trabalhar autonomamente, caminhar com as próprias pernas. A prefeitura ela tem um Bolsa Família municipal, a mesma base de dados do Bolsa Família federal. E a gente sabe que reportagens recentes mostraram isso, cerca de 1/3 são fraude, o outro 1/3 são de pessoas que poderiam estar trabalhando, e o outro 1/3 é de pessoas que realmente não podem trabalhar, não têm condições de trabalhar. A prefeitura tem que servir a essas pessoas que não conseguem, que não têm como sobreviver, ajudar quem mais precisa. Agora, esses, por exemplo, que poderiam estar trabalhando, no meu governo, vão ter um prazo, a prefeitura vai oferecer uma qualificação para eles deixarem de depender desse Bolsa Família municipal. Eu entendo isso, o que liberta a pessoa também, além da educação, é o trabalho. Vou ficar orgulhoso de, no final do meu governo, dizer que menos pessoas recebem o Bolsa Família do município, que é sinal que elas conseguiram caminhar com as próprias pernas e dar muito mais dignidade para a sua família por intermédio do emprego. O que o senhor acha em relação à política de igualdade salarial, que hoje a gente sabe que somos maioria, mas mulheres ganham menos do que homens? Isso é fundamental, tem que ter. As mulheres já estão ocupando o espaço delas no mercado de trabalho pelos méritos próprios. O câncer de formatura da Polícia Militar, por exemplo, é comum. As 3 primeiras colocadas no curso de policiais militares são mulheres. Então é isso, tem que partir para essa igualdade, sem preconceito. A palavra-chave é essa, é respeito e não ficar segmentando. Eu sou contra essa coisa de ficar botando um contra o outro, em função, como eu falei aqui, de vários estereótipos diferentes. Humberto Nascimento. Vamos falar de saúde, candidato. Sim. No seu programa de governo, o senhor diz que vai transformar a medicina da família no paradigma de excelência do Brasil. Esse programa foi implantado na China comunista em 1949 e existe em Cuba desde a década de 60. O senhor, como um político reconhecidamente, declaradamente de direita, foi buscar inspiração justamente nos países socialistas? Olha, o comunismo só nos inspira no que não devemos fazer. O comunismo e o socialismo são regimes que mataram milhões de pessoas no mundo, que perseguiram negros, judeus, mulheres. A saúde preventiva não é inspiração em países comunistas. Médico de família foi inspiração. Não, tem Cuba. Que foi, Niterói, aliás, foi uma das primeiras cidades do país que trouxe esse programa Mais Médicos, que traz esses curandeiros que não são médicos
para atender o mais carente aqui no nosso país, isso é, além de um absurdo, que você está colocando pessoas, né, que, via de regra, não têm a menor capacidade de estarem prestando um serviço médico de qualidade para quem mais precisa. Eles não fizeram revalida, né? Tem esses ditos médicos cubanos, que se você perguntar se Bezetacil é intramuscular, endovenosa ou oral, não sabe. Circula na internet aí, tem um monte de médico cubano pedindo eletroencefalograma do abdômen. Mas circula muita coisa na internet. Não, mas é verdade, tem diagnósticos. Tanto é que hoje muitas receitas não dão mais espaço para eles preencherem com o próprio punho. Ele tem que marcar xizinho nas possibilidades ali. Eu quero fazer, sim, um trabalho grande na saúde preventiva, porque é fundamental. O investimento que você faz agora, você não apenas economiza lá na frente, como você promove uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. Isso tem que ser ampliado, sim. Então, a minha proposta é focar muito na prevenção, agora também dentro da realidade da prefeitura e fazendo concursos públicos para contratação de médicos especialistas para que dêem um devido atendimento à população. E hoje, por exemplo, vocês terem ideia, a grande parte dos hospitais estão na mão das chamadas organizações sociais. Uma organização social paga para um médico, o município paga para uma organização social R$25 mil, que repassa R$10 mil para o médico. E o médico que é concursado recebe 1/3 disso para prestar o mesmo serviço. Por que a gente não pode, progressivamente, ir fazendo concurso público para essa parte de alta complexidade, que tem que ser administrada diretamente pela prefeitura e, como eu falei, dentro da realidade da prefeitura, dar um salário decente para esse médico de carreira? E o mesmo raciocínio se aplica, obviamente, a todos os outros da área da saúde. Por que essa diferença tão grande? Se custa R$25 mil para a prefeitura e o médico recebe 10 mil na ponta da linha, onde vai parar esse dinheiro? O senhor é contra a organização social? Eu sou a favor da parceria público-privada nessa parte de prevenção. Eu acho importante ter uma flexibilidade maior na contratação das pessoas. Eu acho importante ter liberdade para a contratação de pessoas que preferencialmente residam nos locais onde eles vão trabalhar. Porque tem muito problema aqui. Se a comunidade, por exemplo, que é dominada por tráfico, eles, dependendo ali de quem manda no local, têm dificuldade de entrar, não deixam lá a prefeitura fazer o seu papel e levar essa saúde preventiva para a população. Agora, se a pessoa mora no local, de repente, tem menos dificuldade. Então, investir na qualificação dessas pessoas. Essa é uma forma da prefeitura gerar emprego. Mas a OS fica ou sai no seu governo? Na alta e média complexidade, na minha opinião, tem que ser a administração direta da prefeitura. Na baixa complexidade, que é na prevenção, tem que ser parceria público-privada com as OS. Vamos falar agora com melhores índices aí de medição de resultados. Falar agora de segurança, Humberto? Antes, só uma pergunta. No ano passado, o senhor defendeu 4 PMs que agrediram uma juíza dentro do batalhão prisional da Polícia Militar. Segundo o senhor, era preciso respeitar a presunção de inocência dos policiais presos. Como é que o senhor se sentiu defendendo bandido, como o senhor costuma se referir aos defensores dos direitos humanos de presos não policiais? Nesse caso específico, eu estava dentro ali do batalhão. Eu sou uma pessoa que tem um trabalho muito voltado para a segurança pública, não passa a mão na cabeça de bandido, pelo contrário. Eu acho que ali no batalhão prisional as estatísticas mostram isso. Vários acabam voltando ao trabalho normal. Mas não é no caso dos 4. Mas vou chegar lá. Acaba voltando ao trabalho normal nas ruas, nos batalhões. E como é que esse policial volta depois de ser tratado como um bandido? Ali tinha que ser um local de se investir numa reciclagem deles, não de se pré-julgá-los como se eles já fossem bandidos. Porque grande parte dos que estão ali, ou melhor, a maioria, 99% dos que estão ali, não tem uma sentença transitada em julgado ainda. Agora, nesse caso específico, que eu ouvi dos policiais, é que eles tiveram ali uma série de situações com a juíza, que ela, por exemplo, tomou lá remédio de uma pessoa que precisava tomar remédios controlados. Então, não foi uma defesa dos 4, foi que tivesse ali um respeito de ambas as partes. Esse foi meu posicionamento. Mas esse não é o papel justamente das entidades de direitos humanos nos presídios comuns? Sim, tem que ir fiscalizar. Agora, grande parte das coisas que estavam ali estavam autorizadas pela vara de execuções penais. Eu não sei se o senhor recorda a ficha criminal dos 4 PMs presos. O Alan Lima foi flagrado num vídeo participando de um assassinato. Sim. O Aldo Leonardo foi preso pela Polícia Federal recebendo uma mesada do NEM da Rocinha. O Aloysio Souza foi preso em flagrante por tráfico e extorsão. E o José Luiz da Cruz foi expulso da PM recentemente por cobrar propina de comerciantes de Bangu. Todos os nomes que você falou, eu nem sei quem são. Se passar ao meu lado aqui, eu não sei quem é. Eu estava defendendo ali uma situação apenas de respeito. Eu acho que houve excesso de ambas as partes. Isso que eu fui contra no momento. Não pode tratar uma pessoa que está ali
que ainda não foi condenado, eu não sei, não sei qual foi o crime que todo mundo ali cometeu, né, ou é acusado de ter cometido. E a minha situação ali foi de buscar um equilíbrio, foi essa a minha postura ali. Vamos continuar dentro do equilíbrio da segurança. Sim. Segurança, guarda municipal. A gente está vendo muito, eu gosto de repetir bastante aqui, que eu nunca vi, confesso para vocês aí de casa, uma pauta de segurança tão em voga em uma campanha municipal. Qual seria o papel de uma guarda municipal, que eu até imagino qual seja o seu posicionamento, seja armado ou não armado, eu imagino que você defende uma guarda armada. Como que seria o papel dessa guarda e qual é o dinheiro para se investir em ter uma guarda armada, gerenciando conflitos e não provocando ou causando tragédias maiores numa cidade deflagrada pela violência? Olha, como você bem colocou, uma cidade deflagrada pela violência. O que a população está buscando nessa eleição, segurança, que é uma atribuição do Estado. Mas a prefeitura, os municípios, tem sim a sua participação nisso, tem como ajudar. A própria Lei Federal 13.022, né, que é a lei que rege o Estatuto Geral das Guardas Municipais, coloca lá, que é uma competência das guardas atuar na segurança preventiva, tomar conta da vida do cidadão. Então, Isabelle, esse é um trabalho que eu entendo que é de longo prazo, mas que é preciso o prefeito em algum momento encarar, porque na minha posição, na minha opinião, a guarda municipal, se ela for qualificada, treinada, né, para usar arma de fogo, sim, na defesa da vida do cidadão, ela vai poder atuar como aconteceu em Nova York, combatendo os chamados delitos menores. Mas a gente não é Nova York, né? Não, mas olha só, eu vou chegar lá, não estou falando para a Guarda Municipal substituir a Polícia Militar, pelo contrário. É para fazer um trabalho em conjunto. Agora, há a possibilidade de criar espaços urbanos seguros, que são os corredores comerciais, né, algumas estações de transporte, né, com maior fluxo de pessoas, pontos turísticos, e você pode colocar a guarda municipal com a qualificação, porque só a simples presença ali da guarda, muitas vezes, inibe um crime, né? Uma viatura da guarda municipal com o giroscópio ligado, usando a mesma filosofia, inclusive, da polícia militar, de ostensividade, mas atuando de forma preventiva, já pode inibir a ação por parte de alguns marginais. Essa é a ideia. No centro da cidade, por exemplo, o que é que mais aflige ali a população? São uns trombadinhas ali que passam, roubam um celular, roubam um cordão de ouro. Aí como é que você vai mandar um guarda municipal correr atrás de um assaltante desse? Vai que o cara está armado, o cara está com uma faca. Então, o servidor público do município, ele estando qualificado e preparado para atuar em situações como essa, ele vai atuar de forma preventiva. E mais, obviamente, não é só isso que vai resolver o problema da segurança. A prefeitura pode e deve, no meu ponto de vista, no meu plano de governo, fazer um investimento em tecnologia. Eu estive em Israel há 4 meses, visitando Jerusalém a convite do governo de Israel. E lá o sistema de tecnologia deles de câmeras é um negócio fantástico, tudo com inteligência artificial. Então, se você coloca também, por exemplo, nós temos mais de 7.000 câmeras da prefeitura espalhadas pela cidade. Se nós conseguíssemos ir colocando uma tecnologia que fizesse a leitura facial, por exemplo, nós conseguíamos um convênio, uma parceria, com a Polícia Civil ou com a Polícia Militar, você teria condições, a prefeitura ajudando na segurança preventiva, de dar uma resposta muito mais rápida às ações criminosas e mais. Pode ser usado em diversas outras finalidades. Quer ver uma que é nobilíssima? Se nós tivéssemos um sistema como esse funcionando, o descobrimento do paradeiro de pessoas desaparecidas. É possível, com tecnologia, você fazer isso. Então, a prefeitura pode e deve usar os seus recursos para essa finalidade. Mas, candidato, só pegando esse gancho aí da segurança, mesmo com um gigantesco reforço no policiamento durante a Olimpíada e agora a Paralimpíada, um Exército, Força Nacional, Polícia Militar, os assaltos, os roubos aumentaram 44%. Ou seja, a segurança não é só uma questão de efetivo, de ou força nacional, não. De força, ou de se ter arma, porque tinha uma quantidade de arma absurda. Apesar disso, não houve uma diminuição, não houve uma redução. Houve alguns locais, né? Pois é, mas não é muito simplista essa coisa de botar só gente armada ou aumentar o reforço? Como eu falei, não vai além de questões sociais? Vai, com certeza. Como eu falei, isso não é a solução. Como o problema da segurança é uma competência estadual, mas no Brasil o meu sonho é que fosse como na América, que os estados pudessem legislar sobre o Código Penal. Então a questão da impunidade é que é o verdadeiro combustível da criminalidade. Hoje o menor de idade, como eu falei, rouba um celular de uma senhorinha ali na Avenida Presidente Vargas, ele sai correndo rindo. Mas o que a gente quer saber também é da parte da política pública de social, de educação. Eu vou chegar lá também. Então tem que haver sim uma mudança na legislação. Por exemplo, a redução da maioridade penal é um fator que para mim é fundamental para reduzir essa sensação de insegurança. Os menores cometem crimes sabendo
que ficarão impunes, cometem estupros sabendo que ficarão impunes. Quando são pegos, ficam no máximo 6 meses, porque o Estatuto da Criança e Adolescente diz isso, né, que no máximo 6 meses o menor apreendido vai ser reavaliado por uma equipe psicológica, uma equipe técnica lá, não sendo proibido que se avalie qual foi o tipo de crime que ele cometeu. Então, se ele tiver bom comportamento, em no máximo 6 meses ele está nas ruas. O levantamento feito recentemente aí pela imprensa mostra que menos de 1% dos jovens aprendizes ficam 3 anos, que é o tempo máximo de medida socioeducativa. Mas prender o cara, Então, inchar a penitenciária, depois ele vai sair, porque ele vai sair uma hora. O senhor é advogado, sabe disso? Sim. O senhor acha que ele vai voltar bonzinho para a rua? Eu não acho que ele vai voltar bonzinho, a gente tem que investir na prevenção antes que ele entre para a vida do crime. Agora, eu prefiro uma cadeia cheia de marginais do que um cemitério cheio de inocentes, que é o que está acontecendo. Então, no meu ponto de vista, a gente não pode tratar de segurança só com teoria, né, com coisas que não, com remédios que não são doídos, né, que não são amargos. Tem que ter mudança na legislação. Agora, a prevenção, que a gente entra na parte da educação. A gente tem que investir muito em educação. Todos os candidatos estão falando óbvio, e eu também defendo isso, que é a escola em tempo integral, né, para que os alunos permaneçam na escola. Mas o que é que esses alunos estão aprendendo dentro da escola? Os índices do IDEB estão mostrando para a gente. Infelizmente, o aluno no Brasil chega no final do ensino fundamental sem saber interpretar um texto. Muitas vezes sem saber fazer uma conta simples de matemática. Qual é seu plano? Então vamos lá. Então, olha só, vamos lá, vou chegar. Educação. Escola em horário integral, incluindo pré-escola e creche, né, para que as mães possam deixar os seus filhos irem trabalhar, os pais. Agora, tem que ter uma mudança radical na grade curricular. O que seria essa mudança? Porque eu, como mãe de um filho de 4 anos, eu fico procurando toda uma ideia de se construir um cidadão e não da decoreba que eu, você, fomos frutos e que a gente sabe que hoje não funciona. Qual seria o seu modelo ideal para a educação municipal, principalmente a infantil, antes da gente ter o problema lá na frente, que é o que você disse? No meu plano de governo também, é uma experiência que está dando muito certo em São Paulo, um projeto chamado Sementes Brilhantes, né, que é com crianças nas creches. Então, de 0 anos até os 3 anos de idade. É um programa reconhecido internacionalmente, premiado pelo Instituto do Bill Gates, e que eu quero trazer para a rede municipal das creches, né, que nada mais é do que algumas rotinas que são criadas dentro de sala de aula, né, dando os estímulos corretos, né, para essas crianças, de psicomotricidade, coordenação motora, porque cientificamente está comprovado, a criança torna-se passa a ter uma capacidade muito maior de aprendizado, desenvolve o cérebro da criança. E é um segmento que nós ainda não estamos investindo. A prefeitura focou muito no ensino fundamental, mas não focou nas creches, na pré-escola, porque eu tenho 2 filhas também, Isabelle. Então, como a gente está brincando, cansa brincar. A criança tem muito mais energia do que a gente. Então, você às vezes é comum, brinca uma horinha, dá um celular na mão dela, bota uma televisão para ela assistir. Esse programa não, ele cria rotinas para ocupar todo o tempo dessa criança dentro da escola. Você empodera as professoras e as cuidadoras, que é fundamental isso. Eu sou da época, Isabelle, que os professores eram os primeiros a serem convidados para uma festa de casamento, uma festa de aniversário. Hoje isso não acontece. A categoria mais importante do nosso país está completamente sem crédito, sem ser valorizada. Temos 1 minuto e eu não gostaria de deixar de tocar no assunto, que o nosso diretor também está falando, que a gente fala com todo mundo. Transporte. E transporte? Zona Oeste, principalmente, fez um monte de pergunta de transporte. O pessoal da Zona Oeste, né, eu já tive aí, por exemplo, em Santa Cruz há poucos dias, em Campo Grande, também reclamação generalizada, né, porque não há integração entre os modais. As pessoas que moram longe de uma estação de BRT têm dificuldade de chegar nesses ramais centrais de transporte. Eu fui lá em Santa Cruz. A estação, eu sou um leigo para falar de transporte, mas quem olha ali percebe claramente. A estação final, o ponto final de Santa Cruz, deu um nó no trânsito ali do bairro, estreitou as calçadas, prejudicou o comércio, ainda está servindo de moradia para um monte de morador de rua. Qual é a solução para a Zona Oeste? Transporte. Ali tem que ter um trabalho pensado para a integração completa. O sistema de transporte tem que ser pensado como um todo, Só tem no teu plano isso? Tem no meu plano, tem que ser isso. Tem que ser, o que é? Transporte complementar. Né, você tem que incluir em todo o planejamento, né, de oferta que você vai dar de serviço de transporte público para a população, não apenas BRT e BRS. Tem que cobrar dos ônibus comuns, mototáxis,
vans, tudo tem que ser regulamentado, reorganizado, e certamente a minha parte técnica, como eu tenho independência para escolher o melhor secretário, ele vai poder fazer isso com toda a competência. Muito obrigada, Flávio, pela participação. Candidato, muito obrigada, Humberto Nascimento. Tamo junto amanhã de novo. Tamo junto porque amanhã é Freixo do PSOL. O candidato vai estar aqui também para nossa sabatina, Marcelo Freixo. Então, eu te espero amanhã. Mas esqueça, tá? Tô no SBT Rio 10 pro meio-dia, depois a gente volta com a sabatina. Tchau!